Boa tarde, pessoal. Você está entrando aqui na TV Facebook, num programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui na TV Orkut é ser paranormal. TV Orkut e TV Facebook, porque eu começo falando Facebook, ela fala Orkut, mas é tudo uma coisa só, né, gente? E também canal 21 da NET aí, né, Kátia? É verdade. Bom, boa tarde, planeta Terra, né? Plugados aí com todas as pessoas do mundo, porque é assim que nós recebemos todos os e-mails de todas as partes do mundo, né, Kátia? E nós estamos muito felizes aí com a reciprocidade, com todas as indicações, os temas, sugestões, enfim. Hoje nós trouxemos um tema aí bem atual. E com o mestre, ele sabe o que está falando, hein? Ele já é remido aqui do Enigmas, né? É um parceirão da gente para trazer esse conhecimento, né, para esse despertar consciencial que tanto almejamos, né, Kátia? É verdade, é um fato. E na pauta cultural, nós trazemos uma cantora linda, compositora, ela traz o trabalho dela pra gente e nos honra com a sua presença. E como ser humano, todo mundo tem um probleminha, mas o profissionalismo imperou. Então nós queremos mandar um beijo, né, pra mamãe da Gi Machado. É isso aí. Mamãe da Gi Machado, um beijo do programa Enigmas. E melhoras. Melhoras aí, hein? Bom, Kátia, vamos à mensagem porque eu não quero perder tempo hoje, né? Nós temos duas feras, assim, que vão encantar o programa Enigmas. Jesus, o mestre da vida, nos deu lições inesquecíveis. Mostrou-nos que a vida é o maior espetáculo do mundo. A vida que pulsa na criatividade das crianças, na despedida dos amigos, no abraço apertado dos pais, na solidão de um doente, no choro dos que perdem seus seres amados. Quando você estiver só no meio da multidão, quando errar, fracassar e ninguém o compreender, quando as lágrimas que nunca teve coragem de chorar escorrerem silenciosamente pelo seu rosto e você sentir que não tem mais forças para continuar sua jornada, não se desespere. Para. Faça uma pausa na sua vida. Não dispare o gatilho da agressividade e do autoabandono. Enfrente seu medo. Faça do seu medo o alimento para a sua força. Destrave a sua inteligência. Abra as janelas da sua mente. Areje o seu espírito. Permita-se ser ensinado pelos outros. Aprenda lições dos seus erros e dificuldades. Liberte-se do cárcere da emoção e dos pensamentos negativos. Jamais psicoadapte-se às misérias deste mundo. Então, autoconhecimento. Augusto Cury. Olha, gratidão ao internauta que enviou essa mensagem belíssima aqui para o programa Enigmas. E também, como o programa Enigmas é um programa de autoconhecimento, e a gente traz esses mestres que vão dividir esse autoconhecimento com a gente, vamos apresentar nosso querido mestre e amigo Naíbe Michael. E ele vai complementar o nome dele porque realmente ele é uma pessoa assim de muita sabedoria e tem um porquê o nome dele, né? E nós trouxemos para uma pauta interessantíssima falando sobre ufologia e também o Código da Bíblia. O Código da Bíblia revela através desse mestre todos os acontecimentos ufológicos catastróficos para esse momento. Seja bem-vindo, Naíbe. Gratidão. Gratidão, gratidão. Você novamente aqui no Enigma, sempre uma honra estar contigo. Prazer é meu, honra. É Naíbe Michael Alevi. Alevi. Significa? Michael, o significado de Michael seria aquele que é como o El, né? O nome El é um nome divino que canaliza a misericórdia, a bondade. Então seria aquele que possui qualidades divinas. Porque o El também significa divino, né? Ou seja, aquele que cultua as boas qualidades, né? Bondade, misericórdia, equilíbrio, assim por diante. Olha, que bacana, ele é escritor, né? Ele é um pesquisador, ele tem várias obras, ele vai falar um pouquinho sobre algumas e também das pesquisas atuais, né, Cris? É verdade. Mas antes de ele começar a falar, gente, vamos apresentar a nossa pauta cultural aqui, que a Kátia traz com tanto carinho para vocês toda semana. É verdade. Então estamos aqui com Gi Machado. Seja bem-vinda, Gi. Gratidão pela tua presença. Muito obrigada. Conta um pouquinho do seu trabalho, Gi. Bom, na verdade, eu tinha várias composições aí guardadas na gaveta e aí resolvi apresentá-las para um grande amigo meu chamado Dinho Nogueira, que é um musicista assim de primeira, e ele amou as composições e falou: Gi, vamos trabalhar essas composições? Aí eu virei para ele e falei assim: mas eu não quero alguns estilos, será que você vai conseguir entender o que eu quero? Então a gente tem aí uma mistura de MPB, tem uma
um toque de música country e tem em alguns momentos um estilinho celta também. Então a gente faz passa pelo MPB com alguns estilos musicais. E a música realmente ficou belíssima, não é porque são minhas, eu espero que todos gostem. Então vamos ouvir a Gi, né? Encantar todo mundo aí com essas músicas belíssimas. Vamos começar o Enigmas então. Convido o Michael, né? Naíbe, Michael, Levi, a ouvir você conosco. Sua primeira música, qual é? Seria Flores e Borboletas, que é o nome tema do nosso CD, do meu CD. Perfeito. Para todos vocês. Com certeza. Olha que bacana, hein? Vamos lá. De terra molhada,
Obrigada. Imagina, uma voz suave, melodiosa, né, Kátia? Produção, tira um close aqui do CD da Gi, por favor, produção. Close do CD da Gi, para ela falar onde... Bem harmônica, né? Nossa, que letra linda, né? Gostosa. Eu amei. Na verdade, esse CD ele foi realmente criado dentro de um ambiente, né, que é a natureza, então, de total paz de espírito, e a gente realmente conseguiu realmente passar tudo isso para as canções. Então, isso tudo, né, na produção, enfim, nos arranjos, isso tudo foi muito complicado, até a gente chegar realmente nessa coisa de sentir a natureza, sentir o momento e sentir esse bem-estar, que é falar mesmo da gente, falar né, enfim, da natureza, do nosso estar aqui no mundo, né? E tem mesmo, né, uma levadinha celta aí, porque você está na natureza, os elementos. Exatamente. Perfeito. Gi, para quem quiser adquirir teu CD, como é que faz? Bom, para quem quiser adquirir meu CD, pode entrar no meu site, que é o www.gmachado.com.br. E também... agenda de shows para te contratar. Claro, dentro do site você vai encontrar tudo lá. Então você vai ter lá os telefones para compra de CD, para agendamento de shows. E o CD lá vocês também vão poder ter acesso ao meu primeiro CD, que foi um estilo mais pop, né? Mas agora a gente realmente está trabalhando esse CD, que é essa coisa mesmo da MPB, com um pouco de country, um pouquinho da música celta. E no site vocês vão poder encontrar. Também estou no Facebook, e lá está como Gi Machado, cantora e compositora. E no Twitter também, como Gi Machado Música. Olha que legal. Agora, Gi, eu vou convidar você a ouvir um pouco sobre esse mestre aqui que está conosco, que ele vai abordar assuntos interessantíssimos sobre o Código da Bíblia e os acontecimentos atuais, né, Kátia? Verdade. Já voltamos com você. Já voltamos com você, Gi. Tudo bem, Naibi? Ótimo. Bom, Naibi, o que é o Código da Bíblia? Explica para o nosso internauta. Rapidamente, só para a gente poder compreender, né? Claro. Porque talvez algumas pessoas já ouviram falar, outras nunca ouviram falar no Código da Bíblia. O que é o Código da Bíblia? Em hebraico, o termo é Tsafon Tanar. Né? Tanar é uma sigla, né? Para Torá, Nevim e Ketuvei, que é Torá, profetas escritos, que compõem a Bíblia, hoje que é chamado, né, até erroneamente, de Antigo Testamento. Mas não existe nem Antigo nem Novo Testamento. Tudo é uma coisa só. Bom, então, para entender, né, o Código foi descoberto primeiramente na Torá, que são os 5 livros de Moisés, né, que é o Pentateuco. Né? A Torá foi criada 730 milhões de anos antes de todo o universo. A primeira coisa que o Sagrado criou foi as letras com as quais depois ele se divertiu por 2.000 anos divinos, que são cerca de 730 milhões de anos terrestres, né? E depois, então, ele passou a permutá-las entre si e foi construindo a nossa casa, que é o universo. Okay? Então, tudo no universo é baseado em códigos, né? Bom, muito tempo depois, já aqui nesse mundo, né, quando o profeta Moisés recebeu, né, as tábuas com as mitzvot, né, que são chamadas de mandamentos, mas também não é a palavra adequada, porque a palavra mitzvot ela tem raiz numa outra palavra hebraica que significa conexão. Né? Então foi dito para ele que a Torá era um código, que mensagens secretas estavam escondidas na Torá. Né? Isso foi passado para os discípulos de Moisés, os sábios, que a princípio foram 70 sábios, né, que estudaram esses mistérios todos. Então, a Torá não é a sua vestimenta, ou seja, as histórias que ela contém. Isso é o literal, é só a veste, é só a aparência. Isso não nos interessa. Isso cria e causa muita confusão, porque cada pessoa que pega isso interpreta de um jeito, entendeu? Cria um dogma e do dogma nasce uma religião, né? E cada pessoa acha que tem razão, mas não. Na verdade, ela está sempre escondida. As palavras, elas estão aqui. Elas não são importantes. O importante são o que elas significam, que é o que está escondido abaixo das palavras, que é o espírito da palavra, né? Que são os mistérios, né? Então, o que é o código, né? Então, a escritura hebraica, ela está cheia de códigos, né, soletrados em intervalos equidistantes. O que é isso, né? Pega uma letra, salta 4, salta 4, salta 4, salta 4, tem uma palavra. Olha só, hein? Então, quando essa palavra ela é revelada, junto com ela vem todos os outros mistérios que estão codificados, que estão conectados com ela. Então, digamos que eu pegue um ano e que eu encontre esse ano codificado ali na escritura.
tudo acerca deste ano vai estar ao redor dessa palavra-chave. Então, isso é o código, né? Acho que está passando ali, né? De vez em quando passa, né? Certo, por trás do chroma key, né? Então, dá para perceber que é perfeito. Bom, quase 4.000 anos depois que a Torá foi revelada, lá no Monte Sinai, e que os antigos mestres do povo hebreu, né, já sabiam disso, estudaram isso. Então, no final dos anos 70, início dos anos 80, um matemático lituano chamado Eliyahu Rips, né, que migrou para Israel, ele ouviu falar do código, né? Aí ele foi lá numa pequena biblioteca que havia lá em Jerusalém e encontrou um manuscrito de um antigo rabino chamado Michael Ismandel, que sobreviveu ao Holocausto. Ele saltou de um trem para Auschwitz. Olha só. E ele salvou milhares de pessoas, trocando relógios, coisas assim, né? Com os nazistas e tirando pessoas. É bem parecido com a lista de Schindler, o que ele fez. Certo. Né? E ele foi o primeiro a decodificar esses mistérios. Então ele escreveu um livrinho que tinha poucas páginas e isso praticamente ficou escondido, né? Até que esse matemático lituano soube disso. Então ele pegou esse texto, ele ficou intrigado com isso e ele então pegou e desenvolveu um programa de computador para testar o fenômeno. Como se funcionava o código? Para ver se o código existia mesmo ou se apenas era um acaso fortuito, né? Devido ao grande número de texto, de palavras, letras hebraicas que tinha o texto. Então podia surgir o acaso. Mas no final da experiência, isso 10 anos depois, 14 anos depois que ele começou, eles descobriram que o código era uma realidade, entendeu? Que ele não estava ali por acaso, mas que alguém havia codificado toda a escritura. E ela continha informações assim impressionantes, não só do passado, como do presente, como do futuro. Um dos códigos interessantes que ele encontrou, né, foi 3 semanas antes da guerra do Golfo acontecer, ele encontrou a previsão escrita no livro do Gênesis, com todos os detalhes, o dia em que o primeiro caça americano ia bombardear o Iraque, entendeu? Tudo estava codificado. Então foi assustador, porque quando o primeiro míssil cruzou os céus de Israel, né, e errou, né, e foi no dia que estava previsto no código que ele havia encontrado. Olha, que interessante. Bom, Maib, você sabe que televisão a gente tem tempo, então vamos para as perguntas aqui, que tem um monte já, né, Kátia? Algumas já. Maib, qual o código que revela este momento, o que ele diz? Nós estamos assim, tudo que está, na verdade, tudo que nós passamos, nós estamos destinados a passar, né? Isso é porque o livre-arbítrio não existe nesse mundo. O livre-arbítrio é uma ilusão religiosa, entendeu? Porque precisa dar para as pessoas, né, a ilusão de que elas podem escolher, mas a pergunta é, se eu não tenho conhecimento, né, como eu posso escolher se eu não tenho a ferramenta essencial que é a escolha, ou seja, que é a sabedoria para poder escolher? Na verdade, o livre-arbítrio ele existe, mas ele é anterior a este mundo. Ele começa no mundo superior antes da alma entrar no mundo. Então, lá a alma escolhe a família que ela vai encarnar, tudo que ela vai passar, né, que vai ser o melhor para a sua correção e assim por diante. Por isso, na Bíblia, quando uma matriarca ela era avisada de que ela ia conceber e dar à luz, isso acontecia sempre 3 meses, com 3 meses de sobra. Tipo assim, por exemplo, no caso de Isaac, quando Sara foi para ter Isaac, né, que ela foi avisada pelo arcanjo Miguel, Israel, né? O arcanjo disse assim, daqui 1 ano, nesse mesmo período, terás um filho. 1 ano. Mas peraí, mulher não é cavalo. Tá certo? A gravidez é de 9 meses, não de 1 ano. Isso é verdade. Então o que acontece com os 3 meses? Então o Zohar nos explica que esses 3 meses são os 3 meses em que a alma é avisada. Então ela precisa começar a se preparar para descer esse mundo porque ela não quer. Mas aí ela comparece diante do sagrado e ela até tenta negociar, eu não quero descer. E o sagrado fala assim, não, para isso você foi criada. Entrou aqui, acabou o livre-arbítrio, porque tudo já foi escolhido. Então aqui a gente só vai caminhar para encontrar o nosso destino, para despertar o nosso destino. A gente pode aceitar isso, né, à medida que a gente vai despertando, ou então a gente vai ficar sofrendo, tendo dor, né, porque quanto a gente negar o destino, vai ter dor. Entendeu? Sim. Não existe atalhos, não existe... Tudo vai levar num lugar só. Certo. E nesse momento atual, tem algum código decifrado por você? Tem um código que eu tenho estudado há 14 anos já. Olha só. Que é um código que fala do holocausto atômico, né? Porque é um karma da humanidade, o holocausto atômico. Por que é um karma da humanidade? Porque muita energia foi dispensada, entendeu, na Segunda Guerra Mundial para a criação desse armamento atômico, das armas atômicas. Correto. E isso criou um karma para a humanidade. Né? Desde aquela pessoa que trabalhava fazendo o sapato dos soldados, as botas, os rifles, as balas, né? Isso foi criando um karma coletivo mundial. Né? Quando as bombas foram lançadas em Hiroshima, isso criou um outro karma. Entendeu? Olha só. E
não se cria algo, né, para não ser usado. Sem dúvida. Né? Então, o que vai acontecer? E esse código, ele revela, né? Ele tem todas as evidências, porque ele fala, em redor dessa palavra-chave, que é Shoah Tomit, em hebraico, tem o presidente Obama, tem o Romney, que, né, foi com quem ele disputou, tem o George Bush, né? Fala sobre a passagem do cometa que nós vamos ter esse ano, está tudo codificado no mesmo texto. É muito interessante porque, nesse caso, por exemplo, do cometa, né, nós temos um filme Impacto Profundo, que é de 1998, e naquele filme o presidente americano é afro-americano, é um afro. É o afro. Né? E nós estamos agora no momento, né, em que nós temos um presidente afro-americano, e nós vamos ter a passagem de um cometa no final do ano, que, de acordo com a ciência, isso já é fato, não é especulação, não é uma falsa notícia, não é um hoax, né, que rola pela internet. Esse cometa vai ser mais brilhante do que 15 luas cheias. E todo mundo vai ver. Diz que vai ser visível no mundo todo. Então, isso é um sinal muito claro de alguma coisa que está por vir, né? Alguém vai falar assim, não, mas pode ser um universo paralelo, nós podemos escolher passar por isso ou não, né? Nós temos o filme O Livro de Eli, que é um filme profético. Ele é um filme profético, O Livro de Eli, e ele fala do quê? Do Holocausto Atômico. É verdade, eu assisti. Nós vamos ter que passar por isso, porque para a gente liquidar esse karma, entendeu? E entrar na era da iluminação, nós vamos pagar, quitar essa dívida, entendeu? E só tem um jeito, é passando por ela. Né? Mas qual a ligação, Naib, que você está fazendo com isso tudo? Com o tempo? Existe um tempo? Existe alguma coisa? Você sabe que nós já era para ter passado por isso. Certo. Né? Mas parece que algumas ações positivas da humanidade, né? De alguns sadiquim, de alguns justos, né? Dentro da humanidade, adiam esse momento em função dessas ações, dessas bondades que essas pessoas fazem. Né? Olha, que maravilha, né? E você sabe que o mundo pode ser salvo por uma pessoa ou por um casal. Se esse casal for de almas gêmeas, eles podem salvar o mundo inteiro. Sabe? Então, por exemplo, tem o filme do James Cameron, que é um profeta hollywoodiano, Avatar. certo? Avatar. Por exemplo, O Exterminador do Futuro é fantástico porque ele é um filme assustador e pouca gente conhece a história por trás do Exterminador do Futuro. O James Cameron estava trabalhando na Itália fazendo Piranhas, Assassinas Voadoras, que é uma porcaria o filme. Quem já assistiu isso nos anos 80, né? Bom, tudo bem, ele foi demitido na metade do filme porque eles queriam desviar dinheiro, um negócio assim, ele não gostou da ideia, né? Então, à noite, ele invadiu o estúdio e reeditava o filme, tudo que eles iam fazendo. E ele trabalhou tanto que caiu doente. E numa noite dessa, jogada no quarto de hotel na Itália, ele teve um pesadelo. Nesse pesadelo, um esqueleto de metal o perseguia, tentando matá-lo. Daí nasceu o roteiro do Exterminador do Futuro. E o Exterminador do Futuro é profético, por exemplo, eu estava falando para vocês, né? Ele apresentou no filme os drones, que são os caças não tripulados. E hoje já está acontecendo. Hoje nós já temos esse futuro, nós já temos os caças não tripulados que estão sendo usados para matar pessoas no Afeganistão, no Iraque e outros lugares. Entendeu? Então nós já entramos no futuro que o James Cameron previu. Olha só. Mas tem uma pergunta polêmica aqui, Kátia. Eu também tenho. Tá. Só um segundo. Deixa eu fazer uma pergunta, que é uma coisa que a gente vem conversando. O NAB é um poço de conhecimento. NAB, explica pra gente. O código da Bíblia fala alguma coisa sobre linhagem extraterrestre dentro do nosso planeta Terra? Tem tudo. Tudo que você possa imaginar está codificado na Torá. Porque a Torá é um instrumento além deste mundo. Ela já foi criada além deste mundo. Né? E que foi vestida numa vestimenta para este mundo. Para ela poder entrar aqui dentro, ela teve que ser vestida como nós, por exemplo. Nós temos a carruagem. Tá certo? Isso aqui é só a carruagem. O que importa é a alma. Explica pra gente como os ETs estão entre nós aqui, de acordo com a Torá. Como nós. Né? Os extraterrestres, né, eles usam o mesmo tipo de vestimenta, porque eles não poderiam sobreviver, assim como os anjos também não sobrevivem aqui sem uma vestimenta humana, os alienígenas também não. Por quê? Porque aqui você tem diferença de gravidade, atmosfera, uma série de coisas. Por exemplo, para exemplificar, né, tem o filme O Dia em que a Terra Parou, com o Keanu Reeves. Né? Tá. O filme, para ele poder entrar aqui, ele tem que nascer aqui. Correto. E essa é uma verdade. Qualquer alienígena para entrar aqui, ele precisa de uma vestimenta. Um traje, mesmo que seja um traje biológico, né? Que seja um pouquinho diferente do nosso traje, ele precisa de um traje que se adapte às condições atmosféricas, gravidade e tudo mais aqui dentro. Quais as linhagens de extraterrestres, falando negativo e positivo, que existe aqui? Isso é complexo. Quando a gente vai entrar nesse assunto, eu já espero até alguém me bater na rua. Vem mesmo. Você sabe que tem duas linhagens na Terra, né?
Uma é a linhagem da serpente, eu falei sobre isso, né? Seriam os reptilianos, por Que são exemplo. chamados reptilianos, que são a linhagem de Samael. A gente não fala muito, a gente não pronuncia esse nome, mas é o nome do anjo caído, que é chamado Lúcifer, né? Correto. Ele tem a própria linhagem dele na Terra, né? Quando eu falei sobre isso, Yeshua, né, que é Jesus, falou, ele revelou sobre isso na parábola do joio e do trigo. Que muita gente, né, porque não conhece os códigos, pensa que está falando de crentes e não crentes. Certo. Olha, o joio são os não crentes, que não aceitaram Jesus, entendeu? Negaram a igreja, nada disso, isso é pura ilusão, né? No texto, ele diz assim, olha, o Senhor plantou o trigo, né? E à noite, quando ele dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio, né? Correto. Então, o Zohar fala que o campo, como não diz na parábola, a palavra campo, shadei, em hebraico, refere-se a uma mulher. E a Certo. palavra semente no texto hebraico, aramaico, é zerá, que significa sêmen. Entendeu? Então, o que é o joio e o trigo? São duas linhagens genéticas diferentes. Uma é a linhagem das trevas e outra é a linhagem dos filhos da luz. Uma é a linhagem de Samael, de Lúcifer, através de Caim, né? Correto. E a outra é a linhagem de Adão, né? Através de Sete. Né? Então, no Gênesis, por exemplo, quando Deus fala com a mulher, depois do pecado de Adão, ele diz assim, olha, eu vou colocar inimizade entre ti e a serpente, entre a descendência dela e a sua descendência, mostrando claramente que a serpente tem uma linhagem genética na Terra, Correto. que são os chamados, então, reptilianos. Tá certo? Isso não é fantasia, não é ilusão, isso é um fato, é uma verdade. Entendeu? E quem são essas pessoas? Não dá para você saber porque eles estão com o mesmo tipo de vestimenta que nós. Entendeu? É por isso que quando os meninos, os Talmidim, né, que são os discípulos de Jesus, dizem assim, olha, o senhor quer que a gente vai arrancar o joio? Falam, não, porque para quando arrancar o joio, não arrancar o trigo junto. Certo? Muito bem. Por quê? Porque eles são iguais. O joio e o trigo, eles são semelhantes. Eles são muito parecidos. Somente a pessoa que é o plantador, o semeador e aquele que vai ceifar é que conhece a diferença dos dois. Ou seja, aquele que possui conhecimento, a sabedoria, né? Mas tem alguns traços que identificam essas pessoas. Então vamos falar dos traços, Kátia, que isso é importante. Tem algumas perguntas aqui, tá bom? Então, por exemplo, essas pessoas, elas cultuam a maldade, né? O assassínio em massa, entendeu? O ódio gratuito, né? Então pregam, por exemplo, o ódio contra minorias, contra os pobres, contra as Sectarismo, pessoas, né? Sectarismo, segregação contra pessoas diferentes, entendeu? Então esses são as Os pessoas. engodos religiosos que também existem. Exato, né? Então tá cheio desses líderes religiosos pregando ódio contra outras pessoas porque eles se acham melhores que todo mundo, entendeu? Então não há diferença entre essas pessoas e Adolf Hitler, por exemplo. Porque Com Adolf certeza. Hitler começou do mesmo jeito, nas cervejarias da Bavária, pregando ódio contra os judeus. Tá certo? Né? Isso é um dos motivos, por exemplo, que eu não tomo cerveja. Entendeu? Porque isso é uma coisa minha. Né? Eu não digo para ninguém fazer isso. Mas quando eu vejo uma cerveja, eu lembro de Hitler pregando nas cervejarias e do que isso culminou no futuro. Entendeu? Então eu chamo isso de responsabilidade espiritual. Claro, Entendeu? Claro, você tem a consciência. Até o ano passado, né, eu fui escolhido para participar de uma propaganda de TV. Eu ia ganhar um dinheirinho, você sabe, pobre é fogo, né? Precisa de todo o dinheiro, né, digamos assim, a pessoa que vive da sabedoria, e eu procuro não tirar dinheiro de ninguém, tudo que eu faço gratuitamente, né? Então eu ia participar de uma propaganda de TV, ia ganhar até um cachê legal, sabe? Que eu ia usar para sabedoria, né? Mas aí eu soube que seria uma propaganda de cerveja, entendeu? E na hora eu escrevi e falei assim, eu não quero. Olha que bacana. Eu falei, por que você não quer? Porque eu não consigo ver uma mãe chorando em casa porque seu filho morreu no acidente de carro em função de alguém que estava bêbado entendeu? Então eu não vou contribuir com isso. Então eu chamo isso de responsabilidade. Bom, tudo bem. Vamos Isso é voltar, cosmoética, né? Uma pergunta. Sim. A questão do que está acontecendo hoje no catolicismo, o Papa. Isso tem no código? Tem tudo, né? A questão é a lei de causa e efeito. Aquilo que você semeia é o que você vai plantar. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso. Né? Por exemplo, acho que em Gálatas ele disse assim, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. É a lei de ação e reação. Entendeu? Então, por exemplo, um Papa que, né, ele pregou o sectarismo. Né? Ele perseguiu aqueles que eram diferentes. Né? Por exemplo, quando ele soube, né, sobre a questão dos Messias, dos muitos Cristos, entendeu? Que aludem, né, ao despertar da centelha messiânica interior que cada um de nós temos. Ou seja,
Qual a nossa responsabilidade? Essa ideia do Cristo um dia vai vir é uma ideia religiosa, entendeu? Enganosa, que a humanidade fica lá sentada esperando o Cristo vir. O Cristo precisa ser despertado, entendeu? Nós temos que nos tornar o Cristo na Terra, entendeu? Nós temos que ser o Cristo, né? Quando o Papa soube disso, e ele havia sido presidente da antiga Congregação da Fé, né? Da Congregação da Fé, que é a antiga Inquisição, né? Nós sabemos que ele foi da juventude hitlerista, até quando ele esteve em Auschwitz, né? Ele pisou na bola na frente de um monte de rabino, entendeu? E ele viu o erro que ele tinha cometido ali, porque ele falou assim, o nazismo foi uma coisa de um bando de malucos. Porque a Alemanha, na época, apoiou o nazismo. Os alemães apoiaram o nazismo, tanto que até hoje eles carregam uma vergonha danada. Uma vergonha nacional. Eles são as pessoas que mais fazem filmes sobre o nazismo, sobre o Holocausto, são os alemães, porque eles carregam uma vergonha terrível sobre isso, um peso kármico muito grande, entendeu? Porque as pessoas expulsaram os judeus de suas casas, entendeu? As pessoas contribuíram para isso, pessoas denunciaram seus vizinhos, entendeu? Então, é complexo, né? Então, o Papa que pregou a rejeição, que pregou o sectarismo, foi rejeitado pelos seus próprios cardeais. Então, tem uma briga interna lá que não é brincadeira, entendeu? Então, não foi ele que saiu de livre e espontânea vontade, ele saiu de livre e espontânea pressão. Com certeza, entendeu? Pediram para ele sair. E pelos estudos e pesquisas, alguns falam que terá mais um Papa. E pode ser um Papa negro. Bom, tem muita teoria da conspiração aí, né? Até que se você tem uma evidência clara que possa te dar uma base de você decodificar o mistério, entendeu? Então é uma especulação, né? Então muita gente é verdade que tudo nesse mundo tem um lado oculto, tem um lado obscuro, né? Os governos têm um lado obscuro por trás, a religião tem um lado obscuro por trás, entendeu? Então evidentemente deve existir algum líder da escuridão, digamos assim, né? Tem uma pergunta que ele falou, do lado obscuro eu quero saber, o código da Bíblia decodificado por você fala desse governo oculto, da queda desse governo oculto negativo aqui no planeta Terra? Só tem um jeito de você... na verdade, enquanto esses governos existirem, haverá escravidão. Nós nunca vamos ser livres enquanto esses governos existirem. Nós não precisamos de líderes, nem de líderes religiosos, nem de líderes políticos, entendeu? Nós temos que ascender, entendeu? E nos tornarmos o nosso próprio mestre. Quando as pessoas falam assim, você é o mestre, eu falo, não, eu não sou o mestre, mas eu despertei o professor, o mestre. Entendeu? Quando as pessoas perguntam assim, você queria ser meu mestre? Fala assim, não posso ser seu mestre, entendeu? Porque você é que tem que se tornar o seu próprio professor, o seu próprio mestre. Bacana. Entendeu? O mestre vive dentro de você, né? Então só tem um jeito dessa escuridão ser banida, é a humanidade se iluminando, né? E iluminar-se significa abandonar tudo aquilo que não conduz à iluminação. Entendeu? Ódio gratuito, falta de amor, entendeu? Perseguição, segregação, você entendeu? A religião, por exemplo, é um veículo para essas coisas, entendeu? Todo mundo me conhece, sabe que eu fui rabino, entendeu? Fui muito perseguido porque eu não nasci um judeu, né? Os meus pais estavam no exílio, a minha mãe é descendente da família do rei Davi, entendeu? Eu tenho todas as evidências sobre isso, inclusive um exame de DNA que eu fiz, entendeu? Que comprovou essa história toda, né? Mas quando eu percebi o que era feito com a religião, entendeu? E como eu sofri com isso também, fui muito perseguido, entendeu? Eu não quis mais ser um veículo para que as pessoas, porque as pessoas me procuravam atrás do judaísmo, entendeu? E quem me procurava, por exemplo, quando eu tinha o Orkut, né? Muita gente me adicionava e vinha gente com fotos de tanques israelenses, entendeu? Soldados da Força de Defesa de Israel com rifles na mão, entendeu? Eu falo, gente, isso não é amor. Isso não é Torá, entendeu? Torá é amor, isso é religião, entendeu? Mata, Torá não, entendeu? Então eu larguei tudo isso, porque eu não queria que as pessoas me procurassem para ficar buscando um jeito de segregar a pessoa, de odiar pessoas, de dizer assim, eu sou melhor que você, meu Deus é melhor que você, entendeu? Então eu cansei dessas coisas todas, entendeu? Eu tenho uma pergunta para fazer que eu acho que é bem polêmica, Kátia. E aí nós vamos dar um jeitinho, eu respondi. Ele vai esperar um pouquinho depois, né, pra gente respirar e agir, cantar mais um pouco. Claro, com certeza. Mas deixa eu fazer essa pergunta antes, que é muito pertinente para não cortar o assunto. Nabi, existe uma profecia e uma pedra, eu acho que é nos Estados Unidos, que dizem que sobrará só 500 milhões de seres humanos.
nesse momento, porque existe um plano oculto pelos governantes do mundo em destruir uma grande parte da população através de projetos como HAARP, etc. e tal. O Código da Bíblia faz alguma citação sobre isso? Eu não pesquisei sobre isso, mas o que eu sei, né, decodificando outros mistérios, entendeu, é que aproximadamente o número de pessoas que vão ser ceifadas são cerca de 6,6 bilhões de pessoas. Porque isso é proporcional, por exemplo, à população de judeus que foram assassinados no Holocausto. 6 bilhões de pessoas. Foram 6,6 milhões. Nossa, entendeu? Mas isso que acontece é uma maldade, não, é um ato de misericórdia do sagrado, entendeu? Para que essas pessoas se libertem dos seus karmas, entendeu? E possam retornar ao mundo, entendeu? Livres desta consciência religiosa, essa consciência de escravos que nós somos, porque ninguém é livre. Enquanto você tiver uma conta no banco, você não é livre. Enquanto você tiver um cartão de crédito no bolso, você não é livre. Você está sob o domínio dos governos, entendeu? Domínio dessas pessoas que regram o mundo e eles não são bons, entendeu? Nós estamos vendo aí, por exemplo, né, esse burburinho todo, né, de se ir a guerra contra o Irã, né? Então está lá, Israel quer bombardear o Irã, entendeu? Os Estados Unidos está por trás. Por quê? Por causa do petróleo. Claro. A única razão disso é o petróleo. Por quê? Porque eles não têm petróleo, tá certo? E por que eles não têm petróleo? Eles não querem ficar nas mãos dos países arábicos, porque os países arábicos são islâmicos, entendeu? Sim. Isso significa ser, né, dominado pelo Islã, ser dominado pelos países arábicos. Eles não vão querer isso. Verdade. Entendeu? Então eles vão à guerra contra os países arábicos, entendeu? Então é aí que vai começar a Terceira Guerra Mundial, porque quando a primeira bomba caiu no Irã, a Coreia do Norte bombardeou os Estados Unidos. Olha, gente, é muito sério o assunto aqui, hein? E o número é interessante. 66. Eu gostaria que nossa produção... E isso sempre acontece no ano 66. Eu nasci em 66. Esse ano 66, ele alude, entendeu, a um ano específico que é chamado Shemitah, né, que é o ano chamado ano sabático, que é o ano da ceifa. Tá certo? E cai quando na nossa... Por exemplo, de 7 em 7 anos nós temos um ano sabático. Então, 2001, quando teve as Torres Gêmeas, era um ano sabático. A bomba atômica foi no ano sabático, em 45. Nós teremos outro ano sabático. 2014. 2014, gente, olha. Então, ô, Paulinho, por gentileza, produção, tire um close aqui dos livros. Esse aqui não. Eu quero que ele tire um close do Zohar, porque é o conhecimento básico do planeta Terra em relação a tudo que... toda a sabedoria, a semente de toda a sabedoria é o Zohar, né? Agora eu gostaria que ele falasse um pouquinho desse livro. E que esse livro... Esse tem alguns mistérios, né, que foram decodificados nos arquivos X, né? Eu chamei arquivo X da Kabbalah. Então ele tem alguns mistérios que foram decodificados, né? E eu publiquei esses mistérios. Então a gente fala do Triângulo das Bermudas, fala do monstro de Loch Ness, com evidências, existe ou não existe, entendeu? Eu falo sobre o holocausto atômico que vai acontecer, né? Eu falo, por exemplo, sobre as pirâmides, quem construiu as pirâmides. Também eu falo sobre o cinturão de asteroides, como ele foi criado, entendeu? Qual o segredo dele, sobre o sexto planeta que foi fragmentado, que tinha entre Marte e Júpiter, né? Que era chamado planeta angelical, né? Eu falo sobre o código que está escondido no filme Presságio, que fala da queda do voo da Air France, e o filme é anterior ao evento da queda do Air France, mas ele estava codificado com todos os detalhes no filme Presságio. Olha que interessante. Não em qualquer cena, mas na cena em que cai o Boeing. E o Boeing que cai no filme é um A320. É o mesmo que caiu. Bom, então, na realidade, a ficção é uma forma de trazer à tona a realidade. Escritores de ficção são profetas. Eu até citei o James Cameron, né? Mas se você vê uma série de outros filmes que estão cheios de profecias que se realizaram, que se cumpriram, entendeu? Por exemplo, o escritor de ficção científica mais proeminente, um deles foi o H.G. Wells, né? H.G. Wells escreveu Guerra dos Mundos, ele previu a bomba atômica, entendeu? O H.G. Wells. Tem até um filme da Discovery, do National Geographic, chamado Visionários. Entendeu? Que fala dos escritores de ficção científicas, né? Eu escrevo ficção, escrevo sabedoria também, né? Então, bom, depois eu quero que você, antes de você encerrar aqui esse papo, para a gente começar depois no próximo, né, bloco, lá falando com a nossa cantora, eu gostaria que você falasse aonde adquirir o seu livro. Tá. Onde a gente pode adquirir? Na internet, né? No Clube de Autores.
no www.clubedeautores.com.br. Quantas obras, Naib? Eu tenho 7 publicadas. Olha que maravilha, né? O Naib já é remido aqui do Enigmas. A gente já estávamos combinando de trazer esses assuntos tão pertinentes, né, para autoconhecimento, para o despertar consciencial da humanidade, né, Kátia Gaia? Verdade. Esse é um dos programas que ele vai participar esse ano, mas o Naib vai estar aqui esse ano todinho e também no outro Enigmas da TV Mude. Mas, Naib, agora eu te convido a ouvir a nossa cantora. Vamos lá. A Gi Machado vai fazer uma música muito interessante agora, né? Isso aí. Vai apresentar qual música agora? Agora nós vamos cantar Sonho. Buscamos tantas coisas, nunca me já faz tempo parou. Não me esqueço dos momentos, seu sorriso entregando seu querer, e o olhar dizendo sim. Me te achar. Gente, a voz melodiosa da Gi Machado, né, Gi? Quem não tem um sonho desse? E outros sonhos. Gi, passa novamente os seus contatos para o nosso internauta que estão pedindo aqui. Bom, para quem quiser ouvir um pouquinho mais do meu trabalho, entra no site www.gimachado.com.br. E para contatos, enfim, com shows, você vai encontrar todos os telefones nesse site.
E lá você vai poder conhecer, ouvir um pouquinho de cada música. E também para quem quiser comprar o CD, por enquanto a gente está vendendo pelo site. Em breve estará nas lojas. Olha só. Hoje nós convidamos você a voltar a ouvir o nosso Professor Naipe, né? Claro. Passando sua mensagem aqui, né, Kátia? Se tem uma pergunta interessante que nós estamos conversando, né? Dentro do código, existe, em algum ponto, o contato ou aparição em massa de seres extras e intras com a humanidade? Na verdade, nós temos uma coisa que é dita no Zohar. E o que é o Zohar? O Zohar é o livro do esplendor. Deixa eu poder explicar para quem nunca ouviu falar, né? A palavra Zohar significa esplendor, né? O Zohar é a alma da Torá. A Torá é o código. O Zohar é a chave que decifra esses códigos, né? Então, junto com a Torá foi dado o Zohar para Moisés. Só que depois ele foi escondido, né? Ele é citado na Bíblia, no livro de Daniel, por exemplo, né? Tem uma parte onde é dito para Daniel assim: você, Daniel, encerra as palavras e esconde o livro, né? No final dos tempos, muitos vão estudá-lo e o saber se multiplicará sobre a face da terra. Olha só. Isso então refere-se à época em que o Zohar foi revelado. Ele ficou oculto por muito tempo, né? E depois ele foi revelado. E o nome, né? Tem uma parte que diz assim, né? E aqueles que estudarem, né? Eles vão brilhar, esplendorar como as estrelas. Então a palavra lá é Zohar, né? Que alude ao livro, esse livro que é o livro dos mistérios. Tem uma parte que fala desses dias finais, né? No Zohar, que fala de tudo que está acontecendo nessa época agora. Então diz que isso vai culminar com um grande terremoto enorme, gigantesco. Ele vai ser de aproximadamente, acho que 10 pontos na escala, esse terremoto, né? E ele vai destruir Jerusalém. Isso fala no Zohar, não sei o que estou falando. Correto. Isso está escrito há mais de 2000 anos, né? Ele vai começar onde estava o templo sagrado, né? E vai embora, né? Então ele vai ser muito grande. Aí fala que quando isso acontecer vai se abrir uma gruta e vai sair uns seres dessa gruta. Isso fala no Zohar. E eles vão se tornar uma linhagem real sobre a Terra. Porque o Zohar fala fala da terra oca, né? Certo. A Terra oca não é uma teoria. Entendeu? Ela não é uma teoria, não é uma especulação. A Terra oca é um fato, existe. Tem uma história no Zohar muito interessante, que os rabinos estavam sentados em frente a uma rocha, discutindo sobre os mistérios, né? Os mestres da sabedoria. E de repente eles olharam, tinha um sujeito na frente deles, né? E eles perguntaram: de onde você saiu? Você não estava aqui? Falou: eu vim por aquela passagem na rocha ali. Eu vim de um mundo abaixo desse. Olha só, hein? Entendeu? E o rabino perguntou assim: tem gente lá? Você tem. Só que eles são meio estranhos, o sujeito falou assim: eles têm 2 cabeças, né? E lá eles não têm pão, porque lá não tem sementes, né? Então existem 7 terras internas, né? A última delas é o Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, tudo que existiu aqui na superfície um dia tem lá. Até o unicórnio, os dinossauros, os pterodontos, tudo tem lá embaixo no Jardim do Éden, né? O que é o centro da Terra? Uma estrela, entendeu? Só que os acadêmicos, os geologistas e tal, né? Se a gente for seguir esse povo aí, por causa do ego deles, a gente não vai chegar a verdade nenhuma. Isso é verdade. Entendeu? Então, Einstein falava sobre isso. Sabe por que os cientistas não veem a verdade? Por causa do ego, né? Bom, então, esse sujeito veio e então eles tiveram uma prova física de que existem 7 terras internas. Essas 7 terras internas, elas têm passagens dimensionais para os outros planetas, entendeu? Uma dessas terras aqui embaixo chama-se Arca. Essa Arca, ela tem uma passagem, entendeu? Para Marte. Olha que interessante. Tá? Hein? Então, eu tenho, inclusive, um dos meus livros chama-se Adamá, As Origens Secretas da Humanidade. Eu falo sobre os mistérios de Marte, né? Vou falar de novo, Adamá. Adamá é o nome bíblico do planeta Marte. Adão foi feito da poeira de Marte. Está escrito na Bíblia, isso não sei o que eu estou falando. Entendeu? Você vê, conhecimento puro, né? Agora tem uma pergunta aqui, porque a gente está praticamente nos limites Pois aqui, né, Kátia? Com certeza. Estão anunciando nos vídeos do YouTube um cometa com várias naves escoltando esse cometa. Eu não sei se você já viu esse filme. Eu gostaria de saber, é real, não é? Tem essa possibilidade, não tem? Eu ainda não vi, né?
Várias aves vindo em direção ao planeta Terra. Milhares de naves. Frota Mariana? É isso que você está falando? Dizem que é uma frota. Você sabe que... Eu vou falar uma coisa aqui que é bastante séria, entendeu? Mas na verdade eu não quero ofender ninguém. Claro. Tá? Então deixa isso bem claro. Sabedoria ainda não é para todo mundo. Entendeu? Porque isso é uma questão de mérito. Tá? Claro. Existem pessoas que vão querer penetrar mistérios ocultos do sagrado e vão fazer uma confusão danada porque eles não têm mérito para que a sabedoria se revele a eles. Eu vou falar isso de uma forma metafórica. Olha, tinha uma donzela maravilhosa, linda, que vivia oculta num castelo. E os homens faziam fila, todo mundo querendo ver essa donzela e conquistá-la. E foi dito que essa donzela ela só se revelaria para aquela que a amasse de verdade. A donzela é o mistério. Ela está oculta num castelo, que são esses escritos que existem por toda a humanidade, os livros sagrados, né, digamos assim. Mas ela só vai se revelar para aquele que a amar. Então, existe muita gente que quer se tornar um sábio, por diversos motivos, que estão ligados com o ego. Existem pessoas que ensinam sabedoria, mas por ego. E elas causam um mal maior do que aquele que mata uma pessoa com isso, entendeu? Porque elas estão reforçando a dualidade e não a unidade, entendeu? Que é o pilar central, que é o caminho do meio, como Buda nos ensinou. Que é o que está escrito na Torá. Deus falou para Josué: você não se desviará dela nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, o caminho é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, é o equilíbrio entre a severidade e a bondade, entendeu? Não é bondade nem severidade, entendeu? No filme X-Men, o último, maravilhoso, que fala do Magneto. O Magneto é judeu no filme, entendeu? Muito interessante. E ele é uma espécie de messias, mas ele cai para o lado negativo. Mas o professor Xavier, no momento que ele fala para ele assim: você vai despertar todo o seu poder. O despertar é o ponto do meio, é o equilíbrio entre a severidade e a bondade. Tanto que quando ele tira o submarino da água, naquela cena maravilhosa que eu choro toda vez que eu vejo, né? Não consigo imaginar, nossa, mas enfim. Aquele poder maravilhoso. Tem que assistir o filme. Que ele arranca ele arranca o submarino da água com a mão só. Entendeu? Nossa, eu fico arrepiado só de falar. Né? Então, o professor Xavier, ele fala para ele assim: o ponto entre a serenidade e a severidade é o caminho do meio, pela central. Bom, muita gente quer penetrar a sabedoria, mas não vai poder. Então eles criam uma confusão danada, porque eles saem, se intitulam sábios, mestres, professores, e começam a induzir pessoas que estão destinadas, entendeu, ao erro. Essas pessoas começam a se reunir ao redor dele. Por quê? Porque essas pessoas também não têm mérito para aprender a sabedoria, então elas são dadas ao engano. São aquelas... Porque precisa de mérito, ou seja, não só boas ações, mas também o mérito de amar a sabedoria e estudá-la com lev tahor. Eu sempre falo, o que é lev tahor? É uma palavra hebraica, significa coração puro. Livre de intenções erradas, do tipo: eu quero estudar a sabedoria porque eu quero ser rico. Eu quero ter uma casa. Muita gente me procurou. Poder, manipulação de massa, muita né? gente durante muito tempo me procurou atrás disso. Eu estou passando uma situação financeira difícil. Será que se eu estudar isso melhor? Professor, errado, desculpa. Comigo não vai ser. Entendeu? Porque eu não ensino e não compartilho sabedoria para pessoas usarem a sabedoria para melhorar suas vidas financeiras, para poder se tornar um bom vendedor, um bom escritor, seja lá o que for. Entendeu? Tanto que as pessoas que se reúnem ao meu redor, pessoas que estudam diretamente comigo, são assim a dedo. Entendeu? Uma vez, só resumindo rapidamente, eu recebi uma turma de alunos, entre elas tinha um sujeito que entrou dizendo assim: um dia eu vou entrar aqui levitando. Eu falei assim: se você entrar voando aqui, eu te bato com a vassoura. Entendeu? Mas tudo bem, eu já percebi ali que o sujeito tinha um problema. Então ele falava demais e tal, né? Aí eu estudei ele por 3 semanas, né? Então, na terceira aula eu falei assim para ele: olha, você não vai estudar comigo. Ele falou: por quê? Eu falei: porque não, você não tem mérito para sabedoria, eu sinto muito. Entendeu? Ele ficou doido da vida, ele revelou a verdade sobre ele. Não que pessoas não possam se redimir, pessoas podem se redimir, demônios podem se redimir, porque pessoas não, né? Então, esse sujeito, ele tinha sido alguém que tinha cometido muitos erros na vida, inclusive estava ligado com assassinato e tal, entendeu? Tinha uma energia muito tensa, né? Então ele ficou muito bravo comigo, né? Tanto que sumiu e nunca mais apareceu. Mas responde a pergunta. As naves vão chegar ou não vão? Eu quero saber o seguinte: o que é um cometa? O cometa é uma carruagem celeste, entendeu? Quem pilota essa carruagem é um anjo, né? Porque os anjos, para se manifestar no mundo físico, no universo físico,
ele precisa de uma vestimenta. Né? Por isso que os planetas são chamados corpos astrais. Certo. Entendeu? Porque são vestimentas para os anjos. Por exemplo, hoje em dia, Marte é a vestimenta do arcanjo Gabriel. Antes foi do Samael, né? Do caído, né? Então, que derrubou Adão e a humanidade inteira, né? Por exemplo, Júpiter é a vestimenta do arcanjo Miguel. Porque Júpiter representa a bondade no universo. Certo. Porque se não fosse por Júpiter, por exemplo, a gente teria sido bombardeado por inúmeros cometas e meteoros. Certo. Mas a gravidade de Júpiter é tão grande que atrai tudo para ele. Entendeu? Então isso representa a bondade. A bondade de Deus é tão grande que mesmo a gente cometendo tantos erros, entendeu? A lei de causa e efeito demora um tempão para chegar. Entendeu? Então a gente tem um tempo para estudar, se corrigir e tal. Bom, eu sei que é o seguinte, alguns erros já se cometeram por causa disso, né? Tinha aquele cara lá, que era um escritor de ficção científica, que criou uma seita chamada Heaven's Gate. Sim. Todo mundo sabe da história. Desenvolveu um monte de gente. Eles se suicidaram, né, para se desvencilhar da vestimenta física, porque tinha uma nave na cauda do cometa Halley-Bopp. Isso. Na época, em 1995, entendeu? Ninguém deu em nada, entendeu? Essa ideia de cometa em cauda de nave em cauda de cometa vem do filme Força Sinistra, que é de 1986, esse filme, e foi na época da passagem do cometa Halley, que é um filme que eu gosto muito desse filme, entendeu? Certo. E que fala de uns vampiros que eles foram encontrados na cauda do cometa numa nave. Eles vêm para a Terra, começam a sugar a alma das pessoas. É uma alusão muito interessante. Certo. Sabe? Então, mas você acha que não é uma realidade isso que está sendo colocado Eu não posso afirmar, porque eu não tenho as evidências. Mas assim, no código da Bíblia não tem nenhuma Eu não referência. pesquisei. Entendeu? Ah. Eu precisaria pesquisar isso, né? Então eu precisaria pesquisar, encontrar evidências, né? O que indica encontrar uma série de matrizes e chaves, não uma só, né? Para poder evidenciar um tipo de coisa como essa, né? Correto. O problema com a internet é que as pessoas logo acreditam naquilo que elas leem. Correto. Entendeu? Não, eu tenho que me tornar um investigador. Eu tenho que ter a consciência que eu preciso investigar, entendeu? Muitas vezes isso significa estar sozinho. Por quê? Porque as pessoas não gostam de estar com alguém que é do contra. É verdade. Você entendeu? Então, geralmente se procura pessoas que possam afirmar a sua crença. Entendeu? Bom, se vier para o meu lado, você se desculpa. Entendeu? Professor errado. Naíbe, seus contatos, porque nós temos que encerrar o Estamos programa. no nosso que é momento você. final. Ai. Vamos lá. Contatos. No Facebook, né? Você pode me encontrar. Eu tô usando um codinome no Facebook, né? Que é Dipankara Veda, né? Que significa aquele que ilumina como uma lâmpada, é um nome que vem do sânscrito, né? Estou tentando me desvencilhar desse nome hebreu que eu tenho usado por bastante tempo, apesar que a Luz está dizendo assim, eu não mandei, mas você sabe, eu tenho que trabalhar às vezes no sentido, né? Às vezes até um pouco contra a Luz, para que a Luz venha e me pegue e fale assim, eu mandei você fazer isso, entendeu? Eu coloquei você aqui para fazer isso aqui. E o site? Bom, eu tenho meu blog, que é o Comunidade do Deserto, blogspot.com, né? E os meus livros são encontrados no Clube de Autores, né? www.clubedeautores.com.br. Para palestras, conferências e tal, pode me escrever no Ufologia Cabalística com Q, cabalística com Q, sem U, tá? Cabalística, @gmail.com. Perfeito. Bom, Você Naíbe, volta. Gratidão, e você é Gratidão. convidado a fazer outras pautas com a gente, você já sabe. Você é revido da casa. Você escolheu o tema, eu assunto, estaremos aqui contigo. Saudações do deserto. Gratidão, Naíbe. Agora Sim. vamos aqui com a nossa cantora novamente. Delícia. Então, começar a encerrar o programa como começamos, com música, cantando e encantando Gi Machado. Gi, qual vai ser a canção agora? Nós vamos cantar interior, para a gente poder se voltar para o nosso interior e também para o interior do nosso Brasil aí afora. Muito obrigada. Obrigada, Gi.
Gi, gratidão pela tua presença. Obrigada a todos. Obrigada a você, Gi. E para vocês que nos acompanham, todas as terças e quintas, nós estamos com o programa Enigmas na TV Mundi, em vários horários. Você pode acessar através também da TV Crom todos os vídeos dos programas anteriores. E aqui toda quarta-feira ao vivo, a partir das 15 horas. Né, Cris? É verdade, porque aqui no Enigmas, a gente prefere ter a mente aberta para esses enigmas do que fechada pelas crenças. Gratidão, até o próximo Enigmas.